Olá, eu sou Silvana Facchiano e quero te dar as boas-vindas a mais um episódio da Mesa da Alta Gestão, um programa patrocinado por Flama Gente Gestão. Esse programa ele tem um objetivo muito nobre. Nós queremos compartilhar com você, empresário, a realidade que está por trás do desafio de estar à mesa da alta gestão. Quais são os bastidores, as dores, os desafios, os aprendizados. E é isso que a gente traz aqui conversando com os nossos convidados. Então, quem senta à mesa da alta gestão não é qualquer pessoa, é quem tem um legado e uma história para compartilhar conosco. E hoje eu quero apresentar para vocês, e com muita gratidão estou recebendo à mesa da alta gestão Fernanda Campos, a primeira mulher a assumir a posição de superintendência da FIENTE, a Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fernanda, quero ouvir nesse episódio, né, toda a sua trajetória, a sua história. Então, sempre a gente começa ouvindo como que você chegou à mesa da alta gestão. Obrigada, Silvana, pelo convite. Primeiro, estou muito honrada de estar aqui à mesa da alta gestão, né? Eu, né, pessoalmente, nunca mirei este lugar, mas foi me proporcionado e eu não deixei passar nenhuma oportunidade em branco. Essa que foi, na verdade, o que realmente me fez mover e estar aqui até hoje, né? Então, eu sou Fernanda, como você disse, né? Fernanda Campos, cacerense, tenho 23 anos morando em Cuiabá, vim para Cuiabá para estudar. Vim para estudar uma coisa que eu não faço, que é biologia. Nossa. E parei biologia e me entranhei na pesquisa, né? Na pesquisa de mercado, na pesquisa política, na estratégia política. E depois me apaixonei pela educação, né? E com essa trajetória da educação, eu zerei a minha vida na pesquisa e comecei do zero na educação. E nesse momento da minha vida ali, um amigo de faculdade me falou assim: Fer, tem uma oportunidade aqui numa das casas do Sistema Fiente. Ele trabalha até hoje, inclusive hoje é liderado por mim. Olha só. E ele falou: é um cargo um pouco menor do que a gente acredita no seu potencial e que eu te conheço, mas eu acho que é uma boa oportunidade. E aí, assim, eu participei de um processo seletivo com 530 pessoas para uma vaga de assistente de educação do Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL Mato Grosso. E aí eu passei, e isso vai fazer agora, dia 6 de julho, 10 anos, Olha né? De só. 10 anos de casa. E aí eu fui crescendo conforme eu fui ajudando o Instituto a crescer. Então, a minha trajetória ela se confunde ali também com o crescimento do IEL. Não foi simples, não foi fácil, mas com o apoio de todo o time, a gente construiu uma jornada diferente do que estava posta para o Instituto, inclusive com os meus conhecimentos de dados e pesquisa, que ajudou o Instituto a ter uma outra, chegar em outro patamar e ter um reconhecimento diferenciado, e aí eu poder também trazer todo esse meu conhecimento e aprender muito, né? Porque trabalhar no setor produtivo e numa entidade que representa muitas indústrias, né? Aqui no estado, realmente é um MBA em céu aberto, que eu posso te dizer. É Que isso. bacana, que história linda, assim. Um crescimento foi um crescimento até acelerado, que não é tão comum, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas são 10 anos, mas que você ocupou a posição de liderança faz quantos anos? Eu ocupei alguma posição de liderança em 2020, não, 2019. 2019 eu 2019. fui promovida como supervisora da área de Uhum. desenvolvimento empresarial do IEL. E aí depois, em seguida, coordenadora, aí coordenadora do Instituto como um todo, né? Coordenadora geral do Instituto, depois gerente de operações do Instituto, depois gerente executiva. E aí, na gestão do presidente Silvio Rangel, ele me convidou para assumir a superintendência da FIENTE e do IEL. Então, eu fui Se acumula. duplamente, eu acumulei duas funções ali. Para o IEL, assim, eu não estava sendo preparada declaradamente para ser superintendente,
mas eu tive um excelente professor, que foi o Mauro Santos, que foi o superintendente que me antecedeu. E nessa mudança de gestão, teve essa mudança de superintendência, então eu já estava participando de alguns fóruns, mas como ouvinte, para conhecer o jogo corporativo, para conhecer a dinâmica realmente de como acontece na mesa da alta gestão, indo ali realmente como suporte técnico e não como uma liderança reconhecida como talvez transformadora de um sistema indústria no Estado. Então, mas foi aonde começou, né? E aonde as pessoas começaram também, e a alta gestão do sistema Fiat na ocasião, enxergar o IEL. Então, não enxergaram primeiro a Fernanda, enxergaram a potência que o IEL tinha por meio dos resultados. Então, eu lembro de uma ocasião, porque assim como profissional de pesquisa, o IEL tem uma área de pesquisa, né? E nessa área de pesquisa, teve um dia que eu fiquei muito revoltada e falei assim: é um absurdo o SESI e Senai ser mantenedor do IEL e não utilizar as pesquisas que o IEL faz, né? E aí o Mauro, muito sábio, falou assim para mim, falou assim: Fernanda, é assim, a gente não pede reconhecimento, a gente vai receber esse reconhecimento. E isso a gente só faz com trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar o retrovisor e olhar para frente e vamos fazer o nosso trabalho. E hoje, o que eu tenho para te dizer? Hoje, o sistema indústria, as casas, SESI, Senai e Federação, elas não dão passos largos sem análise dos dados que o IEL faz. E isso a pedido deles. Então, o IEL foi conquistando os espaços, os territórios do que de fato pertencia a ele, que era dele por missão, por meio do trabalho, do resultado. E primeiro a gente fez isso para fora, para depois a gente ter um reconhecimento interno. Nossa, Então, isso é muito rico que você está trazendo, Fê, porque você trouxe duas questões aí que eu vou querer explorar um pouquinho, sim, né? fique à vontade. O reconhecimento e a liderança feminina, né? Então, Isso. você falou que o reconhecimento que você teve, às vezes até provavelmente foi o que te levou a galgar essas posições, estava pautado em resultado, Total. em entrega. E hoje se discute muito a questão como que eu posso dizer, da mulher ter a oportunidade de estar em posições de liderança, Uhum. mas eu vejo também, às vezes, uma leitura equivocada disso, como se não fosse interligado a resultado. Uhum. Porque se não é simplesmente porque eu tenho, né, eu sou uma mulher, que eu preciso ter facilidades Isso. para ocupar uma posição de liderança. Então, eu quero que você conte um pouco assim, olhando para isso do reconhecimento e que te levou a crescer na carreira como mulher na posição de liderança, quais foram assim, os fatores críticos de sucesso? Já falou um pouco, Uhum. mas se tiver mais algum item a agregar que você vê Uhum. que, sendo mulher, o que eu tive que lidar, né, os Uhum. esforços que eu tive que fazer ou não tive que fazer Sim. para chegar a essa posição. Sempre foi sobre resultado. O sistema indústria, até é natural que ele seja amplamente masculino, né? Então, a nossa diretoria é formada por cerca de 70 diretores, e esses 70 diretores, nós temos cerca de 5 mulheres. Então, e são muito respeitadas, é um Uhum. ambiente muito respeitoso e que nunca teve nenhuma diferença com as mulheres. Já tiveram outras mulheres na diretoria do sistema. Por exemplo, nós tivemos a senhora Lélia Brum, que hoje está no Sebrae, foi diretora do Senai durante 20 anos. Uhum. Então, nós temos exemplos laterais ali no Sim. caso de instituições. No caso da FIENTE, que é uma entidade sindical maior de representatividade, e aonde está essa diretoria também de mais de 70 homens, eles não viam nenhum tipo de situação. Claro que em um momento ou outro eu senti alguma situação de falar assim, olha, não, era melhor eu conversar com o presidente, né? Mas Hum. nós sempre fomos muito unidos, né, nessa gestão, e o presidente Silvio falou, não, vai resolver isso com a Fernanda,
porque ela é a superintendente. E depois, assim, já teve ocasiões que a pessoa, inclusive, me pediu desculpa. Falou, Fernanda, você me desculpa, que talvez você tenha se sentido. Eu falei, não me senti nada, não. Então, assim, qual que é o fator que eu tive que lidar? E assim, eu não. Primeiro que eu não ia gostar de ser privilegiado pelo fato de ser mulher e assumir uma posição. Eu não gostaria de assumir qualquer posição só pelo fato de ser mulher ou de representar um percentual ali de diversidade. Não é isso. Não seria eu, tá? Então, primeira coisa que não foi por isso, foi por resultado mesmo, né? De tirar um instituto de uma situação X e levar para uma situação Y e isso ser reconhecido. Essa é o porquê que eu fui superintendente. Então, assim, por que eu estou como diretora hoje? Então, esse é e vai continuar sendo... O critério, o critério, né? É sobre transformar espaços, pessoas e negócios. Ou seja, capacidade de tirar de um ponto e levar para o outro, fazendo algo diferente. Com as pessoas, né? Sempre com apoio sozinha. Não é sozinha, é com o apoio de um time muito capacitado. Né? Quando a gente fala de transformação, né, Fê, você está falando a palavra-chave da Flama, né? Que significa chama porque transforma. Quando a gente fala de transformação, a gente sabe, você não faz transformação sozinho. Sim. Não é impossível você fazer transformação sozinho. Mas ser esse agente de transformação é para poucos. E você ocupou essa posição. Isso, então, inclusive, assim, podem olhar tudo o que quiser, assim, eu não levantei bandeiras de liderança feminina durante a minha posição como superintendente. Então, assim, em muitos momentos, em muitas fotos, em muitos momentos que eu vivi enquanto superintendente da federação, que tem 3 meses que eu deixei esse cargo, eu era a única mulher a compor um dispositivo. Eu era a única mulher entre vários homens e muito respeitada pelo resultado, pela entrega, pelo dinamismo, pela competência mesmo. Então, até sendo modesta, graças a Deus não teve nada disso de questão de ser uma cota, de jeito nenhum. Conflito de gêneros aí, Não, né? não, de não. ter que colocar isso na pauta, né? Isso, Porque e pelo não é sobre contrário, isso. foi visto como a voz da sensibilidade, a voz que ia conectar, a que trazia equilíbrio. Não, agora vamos ouvir a Fernanda para a gente equilibrar essa discussão, para a gente ir para o próximo passo, a gente vai precisar ouvir a Fernanda. Então, sempre como a voz que vai fazer as coisas irem para frente por conta de ter uma visão mais 360 ou 180 de alguma situação. Então, sempre foi nessa visão. Principalmente porque eu sempre, primeiro, vejo o impacto vai impactar quem, como e principalmente quanto, né? Depois. Sim. Pensando sempre em negócios. Muito bom. Fernanda, assim, e como você teve muito tempo dedicado à pesquisa e, né, liderou isso dentro do IEL, dados deve ser uma coisa muito importante para você, né? Como que é a Fernanda na tomada de decisão, tendo esse know-how e essa história de pesquisa, de dados, e às vezes a gente os tem e às vezes a gente não tem e a gente precisa decidir. Me fala um pouco sobre o seu processo de tomar decisão nesse contexto. É muito legal isso, porque assim, quando a gente fala de dados, a gente só pensa no número, né? E a minha especialidade em pesquisa, assim, eu gosto muito da quantitativa, mas a minha especialidade é qualitativa. Então, eu olho para o contexto. Então, o contexto ele vai ter um número, mas ele tem uma história. Ele tem uma narrativa. Então, quando vou tomar uma decisão, eu sempre vejo a narrativa e o número junto. Ele nunca tá o número frio. Então, isso muito é a pesquisa qualitativa. Então, e aí, na tomada de decisão, o que eu faço? Primeira coisa, né? Se eu tenho dúvida, a resposta é não. Primeira coisa. E aí, se eu tenho dúvida e eu não consigo, se eu fiz as perguntas e eu não consegui ter o resultado ou as respostas, né, que me conforte a tomar uma decisão ou que me sustente a tomar uma decisão, que nem todas as decisões serão confortáveis,
é, eu peço tempo. Hum. E aí eu analiso e eu tomo a decisão. Converso com outras pessoas, dou double check naquela informação, Aham. vou atrás de quem já fez. Então, talvez demore um pouco mais, não é uma decisão repentina, mas é uma decisão sustentada. Isso, Meg, me ajuda muito, né? Que Ah. fala assim, a liderança ela não pode ser só inspiradora, ela tem que ser sustentável. Uhum. Então, quando a gente tem essa liderança sustentável, eu tenho que olhar esse contexto e olhar toda essa visão. E com isso eu vou ter uma inteligência social muito grande, né? De olhar assim, olha, que outro fator está influenciando esse cenário aqui? É um cenário político, é um econômico, ele é social, ele é o quê? Então eu faço algumas perguntas para a decisão. Uhum. Então a pesquisa me trouxe muito isso, principalmente a qualitativa. Legal. Essa metodologia eu gosto muito, porque é onde você ouve as pessoas, né? A qualitativa, você não mede as pessoas pelo número, você ouve as pessoas e toma uma inferência a partir daquelas informações que as pessoas te passaram. Muito bom. E assim, eu fico pensando aqui, porque mesmo na área de gestão a gente precisa fazer algumas pesquisas, né? Mesmo dentro do ambiente corporativo, eu atuando nessa parte de gestão de pessoas, nós criamos pesquisas, né? Uhum, Muitas sim. pesquisas, e provavelmente uma das coisas que acaba você adquirindo de conhecimento, né, não é nem só as respostas, né, Fernanda? É a pergunta A certa. pergunta certa. Então, como você teve que desenvolver pesquisas, isso gera já, né, um modelo de pensamento, mindset, de entender o contexto, como você disse, você sempre vê a narrativa, mas porque você também sabe fazer as perguntas certas para aquele contexto É. que te leva ali a uma decisão, né? Talvez elas não sejam bonitas as perguntas, né? Mas Sim. elas têm sido inteligentes, assim. Eu acho que nem sempre a gente vai estar com a disposição de fazer perguntas certas, sabe? Às vezes Aham. vai ter. Mas, assim, os dados vão te entregar muita coisa, Uhum. o contexto vai te entregar, e talvez você depois vai tomar uma decisão errada e vai colher. Eu sempre falo, gente, gestão é um grande jogo de erros e infinito jogo de erros. Sim. Então, assim, o jogo é muito mais sobre erros do que sobre acertos. E aí você aprender com esses erros. Então, errar, por exemplo, olha, eu vou promover uma pessoa que não está pronta. A gente não pode mais cometer esse erro. Sim. Eu já fiz muito. Assim, olha, mas eu queria muito, de querer mais do que a pessoa. Então, aí a gente vai aprendendo com os erros também das tomadas de decisões erradas que a gente fez. Então, a margem de erro para isso dentro da gestão. E se errou é porque fez, né, Fernanda? Exatamente. Eu costumo dizer assim, que conhecimento sem execução não gera transformação, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito no âmbito do conhecimento, mas não executa, não coloca em prática. E se você não coloca em prática, você não vai ver se aquilo tem potencial de transformar ou não. Pode ser que seja um erro, mas você aprende com eles. Numa Né? instituição de conhecimento como é a nossa, né? Assim, nós temos uma entidade federativa, né? A federação, que precisa de cérebros ali para defender a indústria. Eu tenho o IEL, que é um instituto de ciência e tecnologia que fala de educação e de gestão de talentos e tudo. Tem o Senai e tem o SESI, que é educação na veia, né? Educação, cultura. E quando você traz para esse contexto, você vai falar o quê? Primeira coisa, tem que desenvolver as pessoas. Vamos desenvolver. E aí, normalmente, vem o quê? Olha, o que nós vamos fazer ali para desenvolver as pessoas, né? Para errar menos. Curso, capacitação. E isso a gente vai aprendendo, né? Sim. E aí eu falei assim, gente, agora eu quero o ROI dos investimentos em capacitação. Então, assim, não tem problema nenhum. Mas eu quero saber como que vocês estão aplicando. Eu quero sentir a aplicação. Então, a gente investe muito no desenvolvimento dos nossos talentos. São investimentos brutais que nós fazemos mesmo em relação aos nossos talentos, mas o ROI está na mesa. Tem que aplicar, tem que gerar resultado esse conhecimento, né? Exatamente. Então, o ROI, ele é pedido. Muito bom, muito bom. Porque é o que gera essa... Eu acho que aí a gente está revelando já o que está por trás dessa transformação, né? O que eu sempre... Eu gosto muito de fazer capacitações, participo de bastante, assim, faço pelo menos uma por ano, mas é sobre aplicação. Mas eu não abriria mão, eu falo muito isso para os meus líderes, assim, a gente tem muitos encontros de liderança, né?
Eu falo, gente, quando eu entrei no IEL, e eu até citei aqui para você já o Mauro, né? E o Mauro percebeu que eu tinha algum talento ali em liderança. O IEL não tinha recursos para aplicar em capacitação. Capacitação. Ele tinha um orçamento muito enxuto. Então, se você quisesse alguma capacitação, você tinha que fazer por tua conta. E na ocasião também eu não tinha como fazer, né? Então, Uhum. tenho família, filhos e tudo. Então, a minha prioridade sempre foi cuidar da minha família. Então, primeiro eu fazia tudo que tinha gratuito, mas eu nunca abri mão de ouvir quem faz. Ai, que legal. Então, por exemplo, quando o Mauro me chamava para uma reunião de conselho, que ele ia defender ali a prestação de contas do IEL, era impagável Participar dessa reunião. participar dessa reunião. É você ter a abertura de portas de locais que nenhuma universidade, nenhum outro local vai conseguir encenar para você. Então, Então, assim, vamos falar que talvez o Mauro inconscientemente me preparou para ser superintendente com as ferramentas que ele tinha. Olha que maravilha. Que foi o quê? Fernanda, você vai na reunião de conselho comigo, você vai atender um grande grupo comigo, você vai só ouvir e vai ver. Se eu te perguntar alguma coisa, você vai me dar suporte. Mas aí você vai ver como é que funciona. Hoje, hoje o Instituto tem outra realidade, mesmo tendo condições de investir na sua liderança e nos seus profissionais, eu tenho feito isso, que eu continuo como superintendente do IEL, né? Eu faço isso com o meu time. Então, assim, eu estou preparando uma pessoa para assumir o IEL no futuro e ela participa comigo nas reuniões de superintendentes em Brasília. Que bacana. Falei, Olha só. você vai sentar, e isso é combinado com Brasília. Brasília, eu estou treinando uma pessoa, quem sabe no futuro ela pode, se ela querer, né? Uhum. Se ela quiser. é, Então, eu gostaria que ela participasse das reuniões como ouvinte. Eu estou lá e ela está observando. Então, para mim, isso foi uma escola. Claro que isso é de cada um, né? É o jeito de aprender de cada um. Mas eu aprendi muito vendo, sabe? Mas, Fernanda, eu vejo que esse jeito dá muito resultado, viu? Porque quando a gente ouve as histórias de sucessão, porque isso nada mais é que preparar um sucessor, Isso. né? Hoje, até dentro da minha pauta de governança, a gente conversa muito sobre sucessão. Semana passada, a gente esteve fazendo algumas visitas, inclusive na MAGE, em Sim. alguns grupos, né? E ouvindo eles contarem a história de Uhum. passar de uma geração para outra, quando a empresa familiar, que eu acho que é um público significativo das indústrias de Mato Grosso Sim, também. grande parte. Então, grande parte, a melhor forma de desenvolver essa sucessão Sim, é caminhar junto. sim. Daí que a gente fala que é a mesma teoria do discipulado, né? Quando a gente fala na parte religiosa, o que é discipular alguém? É caminhar junto. Uhum. Não é simplesmente você falar, vai lá e estuda isso, É. né? A gente vê história até o contrário, de às vezes você encaminha um sucessor para estudar para fora, fazer formações, Ele né? descobre Ter que ele não é isso que ele quer. certificado. Aí ele chega, às vezes não aplica aquilo, ou está frustrado, não é o que quer, né? Não transforma, né, esse conhecimento. Então, o conhecimento, com certeza, concordo com você, e assim, conhecimento é importantíssimo, mas ele sozinho não tem o Então, poder. experienciar ali Isso. aquela função. A Bruna, que hoje é gerente executiva do IEL, ela entrou como analista e percorreu também todos os estratos de liderança até chegar na gerência executiva depois que eu saí, que agora estou na diretoria do Senai, saí da Fiente e continuo no IEL durante um período Superintendente. como superintendente, Uhum. continuo acumulando 2 funções. Mas com prazo de validade para fazer uma transição. O presidente já falou: olha, Fernanda, tem um prazo aqui para você deixar o IEL. Ah, então por isso que você já está Estou preparando. preparando a Bruna. A primeira pergunta que eu faço, e isso desde quando eu era supervisora e já tinha que começar a admitir, a demitir e fazer ali toda a parte de gestão de pessoas, né? Primeira pergunta que eu fazia, que eu faço, né, até hoje para as pessoas que vão ter uma oportunidade de liderança ou de alguma promoção, a primeira coisa que eu pergunto é: você quer? E isso vai falar assim, mas Fernanda, muito sábio a sua pergunta. Não, é porque eu já quis muito
do que a própria pessoa. Hum. Então, eu queria muito acelerar carreiras de muitas pessoas ao mesmo tempo e errei muito nesse jogo. E acertei também bastante. Mas, em especial com a Bruna, uma pergunta que eu fiz para ela, falou, você quer ser superintendente? Então, isso foi fundamental para que startasse ali um plano de desenvolvimento, para que ela esteja preparada. Não vai estar preparada 100%, que nunca vai estar, né? Uhum. E para que ela assuma o futuro aí da entidade. E preparando principalmente o pulmão da entidade, que são as pessoas, para receber uma liderança diferente de mim. Né? Que ela é mais jovem, tem uma outra visão. Claro que tem muitos trejeitos, vieses, que é a minha visão, Sim. mas é de fato uma gestão de continuidade que a gente prevê aí para o Instituto nos próximos 10 anos. Então, E essa é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta, ela é poderosa, porque ela é uma pergunta que gera responsabilidade, né? Quando você pergunta para o outro, você quer assumir uma posição de liderança? E está embutida nessa pergunta, né? Você quer o desafio de assumir essa posição? Porque não é simplesmente o cargo, né, Fernanda? Às vezes as pessoas, a gente vê muitos jovens que querem o poder de estar em uma posição, mas não querem o desafio de estar nessa posição. Sempre quando fizeram essa pergunta para mim, que assim, eu recebi essas perguntas durante esse ano, inclusive, quando foi para eu assumir o Senai Mato Grosso, se eu gostaria de ir realmente, eu preciso que você vá, como o presidente falou, e eu preciso, você quer ir? Então, assim, é chocante você receber a pergunta que você faz, né? Aham. Normalmente. Mas para mim, enquanto líder, ela vem a responsabilidade assim, quem eu vou deixar no lugar? No meu lugar. Então, te traz uma responsabilidade de desenvolvimento Das do próximo pessoas. líder. Quem que é o próximo que está abaixo, dentro de uma estrutura hierárquica, vai estar abaixo? Está pronto? Então, esse é o maior desafio. Esse que é o maior desafio, porque desenvolver novas lideranças hoje é o grande desafio. E por que então será que as pessoas não fazem isso, Fernanda? Me ajuda a pensar sobre isso, porque não é comum os líderes se preocuparem em desenvolver novas lideranças, muito pelo contrário, alguns se sentem ameaçados. Como é que você vê isso? Eu vejo a maior bobagem da vida da pessoa. Ela assim, eu acho que o maior erro de um líder é não desenvolver novos líderes. Por que é o maior erro? Porque você nunca vai sair de onde você está. Muito bom. Se eu tenho condições hoje de assumir a diretoria do Senai Mato Grosso, é porque Bruna está quase pronta para ser superintendente. Se eu tenho condições de ir para um outro papel futuro, é que eu vou estar desenvolvendo alguém no Senai. Então, isso é o natural que vai acontecer. Eu só pude sair da Fiente porque tinha alguém já pronto. Tem um professor da Fundação Dom Cabral, foi meu professor quando eu fiz um curso na Fundação, uma capacitação de liderança, que ele falou assim, se você não desenvolver, a turma de baixo vai te empurrar para cima. Porque eles vão se desenvolver. Com Legal. ou sem você. Com você vai ser muito melhor. Uhum. Então, essa pressão vai acontecer. Então, o líder sempre vai estar ensanduichado. Vai estar ensanduichado. Sim. E aí, esse jeito de é melhor estar ensanduichado ou eu estar do lado ali. Sim. Então, eu prefiro estar Puxando, do lado. né? Puxando Puxando. esse crescimento, né? Então, assim, eu promovo o crescimento de alguém. Ao promover o crescimento de alguém, eu estou promovendo o meu crescimento. Exatamente. Essa mentalidade que precisa ser desenvolvida, né? Porque ainda assim, Fernanda, a gente, nesse trabalho que a gente faz de, né, estruturar, desenvolver líderes e tudo mais, a gente ainda vê muita deficiência nessa parte de formar sucessores. E aí, também, eu acho que tem muito a ver com a criação da pessoa e tudo, sabe? Porque na minha casa sempre foi assim, olha, você vai ganhar uma roupa nova, você tem que dar a velha. Então, assim, para entrar o novo, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, sempre foi assim. Então, isso eu até falo. E isso me trouxe eu falo assim, olha, se fosse me resumir numa frase, é capacidade de começar do zero.
Assim, eu tinha uma empresa muito boa de pesquisa, sócios maravilhosos e tudo. E teve uma hora que eu falei, cara, não quero esse rolê. Você decidiu que E você não aí eu queria. fui viver minha vida de casada, fui cuidar dos meus filhos e tudo. Aí eu comecei do zero. Então, assim, quando eu chego na Fiente, no IEL, eu chego numa função De baixo. operacional do zero. Ou seja, o meu salário era R$ 1.680. E meu último salário como empresária tinha sido R$ 100.000. Então, assim, ser esse elástico de puxa e volta ao seu estado Uhum. normal, eu acho que é a melhor coisa. Porque é tudo cargo, vai passar rapidinho, tá? Sim, sim. Não, eu não tenho apegos a isso, porque, na verdade, eu quero o quê? Que ajudar as pessoas a seguir o que elas têm que seguir, porque eu tenho certeza que eu vou ter esse retorno, mesmo que seja pelo divino, pelo espiritual, eu Uhum. vou ter esse retorno, porque todo Sim. mundo sabe que a gente sempre brinca lá no IEL, eu e a Bruna trocamos muito, ela falou assim, gente, a gente só quer fazer o nosso rolê, a gente só quer trabalhar, e a gente é do bem. Então, a gente é Legal. do bem, vai dar Muito tudo bom. certo, Uma sabe? coisa que você falou muito importante aí, Fê, é assim, hoje mais do que nunca. Eu ouço isso há mais de 10 anos, que falava que a competência do futuro, para quem quisesse garantir empregabilidade, Uhum. seria uma só: a capacidade de aprender. Ou seja, aprender do zero, de Sim. começar do zero. Então, isso que você falou do aprender do zero, eu ouvia antes, mas Uhum. hoje, mais do que nunca, com esse advento da tecnologia, da inteligência Sim, sim, artificial, total. se as pessoas não tiverem essa capacidade de aprender do zero, Uhum. literalmente, elas realmente não vão sustentar em um trabalho que lhe dê, né, que seja digno, que se Uhum. realize, porque é preciso aprender, né? Porque a velocidade com que as coisas estão É, mudando, então o aprender do zero, gente, é, essa aqui é pauta fixa, né? O é. aprender do zero Eu é sempre pauta fixa. digo que a lei de se manter ou de sempre estar num papel de liderança e de grandes responsabilidades, como a alta gestão, é, é reaprender, desaprender e aprender. Reaprender, desaprender e aprender. Então, essas três Muito palavras bom. vai estar junto ali, né? É. Com muito respeito com as pessoas e tudo, e cuidando de si, né? Eu demorei muito, assim, para pensar assim, eu vou cuidar de mim também e tudo. Demorei muito. E sobre aprender e reaprender e desaprender, né? Quando eu assumi a federação, eu recebi o convite do presidente. Eu lembro até hoje, foi num dia, eu estava de férias. E aí eu recebi uma ligação da chefe de gabinete, falou assim, o presidente Silvio quer falar com você. Eu não conhecia muito o Silvio, né? E aí eu falei, meu Deus, eu tô em Salvador. Ela falou, então volta. Aí eu falei, eu vou demorar 3 dias, que eu tô de carro. Aí eu vou demorar 3 dias. Né? E aí ele me convidou. Aí eu cheguei e tudo, ele fez o convite, eu aceitei tudo, não perguntei nem quanto que eu ia ganhar. Eu falei, eu vou. Me joguei assim, mas eu tinha uma consciência muito clara, uma visão muito clara de que eu não estava pronta. Hum. Não estou pronto para esse rolê. E isso eu assumi pra mim que eu não estava pronta, sabe, Silvana? Porque pra mim a empresa já tá me dando a oportunidade. Quem tem que se ajeitar, pentear o cabelo sou eu. E aí eu fui. E aí eh, eu falei, presidente, por que que o senhor tá me convidando? Ele falou, pelo teu resultado. Eu falei, mas sair da operação e ir para a área executiva é muito diferente. Ele falou, mas você vai aprender. E assim, soltou, sabe? Vai Se aprender. você aprendeu até aqui, você Vai aprende aprender. mais uma Mas eu vez. fiquei inconformada com aquilo. E aí eu conversei com a Meg, né? A Meg é da Alinhar e tudo. E a Meg falou, Fer, eu falei, eu quero dar resultado nesse período, assim, porque eu não sei, né, o quanto tempo pode durar isso. Mas eu quero que seja inesquecível a jornada. E aí ela falou assim, vamos lá então. E aí nós fizemos um teste e eu tava 75% da cadeira. Tem um teste, né? Desses Sim, testes sim, assessment, né? sim. 74%. E tinha um fator que era muito importante, que depois virou piada, assim, para todo mundo. Eu contei pro meu chefe isso depois de. No dia que eu lancei o livro, eu contei isso para ele. E ele falou: Ah, mas muito engraçado isso.
que é a resiliência. A minha resiliência no teste apareceu tipo de 1 a 100, ela apareceu com 94. Nó. E aí a Meg ficou assim, mas Fernando, o que se deve essa resiliência? Aí eu brinco, né? Eu falei, a minha sogra. Cara, foi Você difícil. teve que passar por esse teste? Minha sogra foi difícil, que eu casei com o primeiro filho, e aí é o filho que ajudou ela muito a cuidar dos outros irmãos, então foi um rolê. Hoje nós temos uma excelente relação, mas aí a gente fala que assim, a minha coach oculta foi minha sogra. Mas ali a Meg fez esse teste. E aí agora, né? E eu passei um ano, né, com a Meg, e a Meg me deu alta, assim, vamos dizer assim. Aham, Assim, você não precisa mais de mim, pode aham. caminhar. E aí, agora em janeiro, eu chamo o Meg de novo para me ajudar no desafio. Um novo No desafio. novo desafio que o presidente me incumbiu de assumir a diretoria do Senai, né? Uhum. E eu falo, Meg, e agora? Aí ela falou, vamos lá então, né? E tá me apoiando, ainda tô no processo Muito das bom. sessões e tudo. E aí ela falou, Fernanda, é assim, a superintendência exigia uma Fernanda. E você alcançou a Fernanda que a superintendência precisava. Então, você era uma Fernanda quando você assumiu a superintendência. E quando você sai da superintendência, você é outra Fernanda. E uma Fernanda assumindo a diretoria do Diretoria. Senai, que exige uma outra Fernanda. Então, o processo de desaprender, aprender e reaprender é constante na alta gestão. Mas que interessante, É Fernanda. constante. E Muito assim, bom. não é porque eu tenho uma experiência de 10 anos dentro do sistema indústria que eu sei tudo, porque muda tudo. Por exemplo, como você disse sobre inteligência artificial. Eu até brinco assim, bem na minha vez, o Senai precisa se renovar, né? Ele precisa trazer toda essa tecnologia, estar na vanguarda para as indústrias de Mato Grosso e rapidamente. Né? Então eu estou aprendendo aí junto com o Senai e aprendendo essas novas habilidades que eu tenho que ter como diretora, né? E apoiar um Estado. Então eu saio de uma responsabilidade, vamos falar em números, né, orçamentária, de cerca de 25 milhões e passo para 200 milhões. Então é tipo 20 vezes o tamanho do que eu Uhum, estava uhum. cuidando, 10 vezes o tamanho do que eu estava cuidando. Saiu de cento e poucos funcionários diretos para 800, né? E claro que com a cultura que nós estamos ajudando a transformar o sistema Fiente, eu falo sempre que eu tenho 2.000 funcionários, que é o Uhum. volume que nós temos no Do estado sistema. todo, né? Uhum. Do sistema, porque nós trabalhamos de forma integrada com Uhum. Fiente, SESI, Senai e IEL, né? Então, é o rolê é insano. Mas que interessante. Eu quero dar uns destaques aqui para você que está nos assistindo, né, da importância de uma virtude que é humildade, né? A humildade de reconhecer que você ainda não sabe tudo ou não está cem por É, cento pronto para o desafio, mas que isso não invalida você ocupar a posição. Muito pelo contrário, é, deve ser uma motivação para você buscar essa capacitação, buscar esse preparo e contar com ajuda, né? Então, a Fernanda está dizendo aqui que ela contou com o apoio de uma mentora, de uma coach, para apoiar ela nessa transição, né? Porque essa é a humildade, eu preciso de ajuda, ou a ajuda não é que talvez a gente não consegue sozinho, a gente uhum, consegue, mas a gente vai levar um pouquinho mais de tempo sozinho. isso. É a Se a aceleração gente, de carreira, né? se você tem um mentor, você vai muito mais rápido, né? Então, reconhecer, eu recebi esse desafio, preciso de um apoio para que eu possa mais rapidamente ocupar essa cadeira. Então, isso é mais um exemplo de como você chega à mesa da alta gestão, né, com essa virtude de humildade, disposta a aprender e contar com a ajuda de um especialista para É. apoiar. Muito bom, Fernanda. O sistema Fiente me proporcionou a estudar muito, né? Então, assim, presidente Silvio, assim, você é uma executiva, você precisa estudar. Então, vamos lá. Então, a formação que eu fiz foi do STC e com extensão em Kellogg, em Chicago, né? Uhum. E tem um professor que falou assim, qual que é o segredo da alta gestão? Né? De se manter na alta gestão, de conseguir mobilizar as pessoas a entregar o resultado que você precisa, que a organização precisa. Aí ele falou, só tem dois. Aí eu falei assim, é,
professor, mas só 2, né? Então, assim, eu estou É esperando simples aqui. assim? Esse é um professor que eu falo assim, exalava autoridade. O Dipak. Dipak ajudou a desenvolver INSEAD na França, as melhores escolas de negócio, como Kellogg, por exemplo, né? É, e ele falou assim para mim, e fica isso, é um barulho gigante na minha cabeça e que é quase meu mantra todos os dias, que é assim, para se manter e conseguir mobilizar as pessoas ao seu resultado, você precisa ter humildade genuína e ego baixo. E Muito aí bom, é isso sobre isso. então assim, é sobre estar e não ser e não assim, não querer parecer ou estar como, por exemplo, uma dama de ferro, Uhum. porque eu sou uma liderança feminina. Então, jamais vocês vão ver, né? Então, é cuidar do ego, cuidar da vaidade, cuidar da humildade mesmo e trazer os valores muito à mesa. E isso a gente trouxe para a instituição toda, Que sabe? bacana. A gente fez isso, estamos fazendo, na verdade, que você sabe muito melhor do que eu, Silvana, pela sua experiência, que a transformação cultural não é simples. Eu sempre faço analogias em jargões e meu Uhum. time adora, assim, que eu acho que a gente conecta muito com eles, né? Assim, gente, tem que deixar a cauda descer da cultura, né? Nós temos alguns valores e que um, tem alguns que nós desenvolvemos de forma intencional, como, por exemplo, a união. Né? Uhum. Então, os gestores estão sempre juntos, eles estão tomando decisões juntos, eles estão em eventos juntos, então, apoiando o desenvolvimento mesmo. Então, nesse contexto, é, é sempre cortando as unhas, né, um do outro. Legal. É sempre trazendo os valores, ó, não gostei do que é isso. Então a gente faz essa troca também entre os gestores. Não gostei disso, olha, eu acho que você não precisa fazer assim. Então, ali a gente tem o G3, né, que são os 3 diretores, e que a gente faz isso muito com o outro, cuidando da humildade, do que a gente trouxe de casa, não esquecendo da onde a gente saiu, jamais, e cuidando do ego, e de fato, para que isso não atrapalhe o desenvolvimento. E com isso eu acho que é o que você vai fazer mobilizar as pessoas, é você se colocar como as pessoas, você é humano, demonstrando vulnerabilidade o tempo todo. Então tem muitas agendas, Silvana, com meus líderes, assim, tem alguma situação difícil. Eu já cheguei de ter momentos de tanta tensão que eu chorei na frente deles. Dividindo o fardo. Dividindo o fardo, assim, gente, tá pesado. E assim, e eles não se assustarem com isso, assim, por quê? Porque não é porque é comum, não é comum, Uhum. mas deles entenderem que tá doendo crescer, que tá doendo um negócio tão difícil, então eles compartilham, sabe? Então a gente cuida um do outro dessa forma, e com isso a gente tem conseguido aí fazer os resultados que nós estamos fazendo no sistema. Muito bom, Fê. Quanta lição de vida aí, né? Tem bastante. Aprendida e compartilhada hoje É, aqui com a gente, né? é, Isso é muito bom. E assim, quando. Então, olhando para a liderança, a gente falando agora de uhum, pessoas, né? Gestão de uhum, pessoas, que é algo que nós consideramos a base de qualquer sim, sucesso organizacional, né? E ao mesmo tempo o maior desafio de uma alta gestão. uhum. O que você diria que são os maiores erros das lideranças hoje? Quando eu falo liderança, eu estou falando de gestão de pessoas. E que deveríamos cuidar um pouquinho mais. Desenvolver as pessoas. Tem muito líder, Silvana, que está com a faca no pescoço por liderados que não estão prontos para assumir Hum, algumas cadeiras. E essas pessoas também não querem ser desenvolvidas, Muito. talvez. Esse é outro que eu ouço muito, hein, Fê? Então, e aí é o quê? Fazer o desenvolvimento tanto das pessoas que estão suas lideradas, mas também o seu próprio desenvolvimento. Uhum. Então, isso é um grande fator. Então, assim, a gente passa por situações, por exemplo, olha, a pessoa tem 6 meses que entrou. Aí ela já quer mudar de função, ou quer mudar de cargo, ou ela quer mudar de salário, ela acha que ela tá. Tá, mas ela entregou o ordinário.
O ordinário é o que está lá nos requisitos da Da vaga. vaga, do cargo dela, né? Descrição de O cargo. que ela entregou de extraordinário? Então, isso traz um dilema muito forte para o líder. E o líder está nesse dilema do quê? Dos liderados com a faca no pescoço dele. De falar assim, não, eu quero por necessidades econômicas. E aí não vou nem entrar nesses detalhes. Quer ser Mas promovido, isso. E aí não quer desenvolver talentos. né? O que você, por exemplo, aí não é porque o IEL é um instituto de Educação. integração de estágio, mas eu não vejo mais estagiário. Eu não vejo mais a pessoa começando nos inícios da carreira. Já querem saltar, né, filha? Então assim, eu já tive casos que eu já tive profissionais que a gente desenvolveu desde estagiário, não, aprendiz, passou para estagiário, passou para assistente, passou para analista e hoje é uma liderança. Isso é natural acontecer. Mas eu já vi assim, estagiário saindo da Fiente como estagiário ou como assistente, e indo para outras empresas como analista pleno ou analista sênior. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nesses recrutamentos e seleção. Aí depois a pessoa me liga e pergunta assim, Fernanda, você conhece fulano? Eu conheço. Então eu contratei ele, no currículo estava assim, no teste passou e tudo, mas não... Eu falei, gente, não é assim, né? Vamos lá. É que as pessoas estão ficando boas de mostrar o que elas querem que os outros acreditam. Isso é uma competência que a humanidade desenvolveu, né, Fernanda? Então aí acaba que vem um monte de arrependimentos de contratações por conta disso. Eu falo assim, gente, nós temos que ganhar um lastro na gestão de pessoas. Não é porque foi assim que eu me desenvolvi no sistema indústria. É porque é assim, de fato, que as coisas vão se desenvolver. Por que eu fui para o Senai, por exemplo, na diretoria? Nós tínhamos um diretor de 21 anos de casa que entrou como estagiário. Entrou como estagiário, foi instrutor, passou por todos os estratos dentro da instituição, até chegar na diretoria, fez um excelente trabalho que o país olhou. E foi convocado para ir para o Nacional. Então, assim, com uma trajetória sustentada. Então, essas mudanças de cargos que acontecem, ou esse crescimento desordenado e com baixa sustentabilidade de músculo mesmo profissional, sabe? Então, isso tem muito a ver com a geração? Tem. Uma geração imediatista que a gente tem que saber lidar, saber conduzir e tudo. Então, esse é um grande desafio hoje da liderança. O outro desafio da liderança é uma liderança conformada com medo de perder pessoas, em especial no estado de Mato Grosso. As pessoas falam assim, mas eu tenho que segurar fulano porque... Não vou achar outro. Não vou achar outro. Você está no estado com menor taxa de desocupação do país. Então, assim, a pessoa não quer soltar. Aí tá segurando um monte de gente ruim. Ruim. É verdade. Entendeu? E aí é o quê? É verdade. Também não quer desenvolver a pessoa. Exatamente. Então, assim, esse ponto aí, Fernanda, eu ia até te perguntar para você, tá, mas como é que os líderes... Lógico que eu vou pular a parte que é responsabilidade da família, tá? Pra gente tentar nesse coisa que a gente sabe que tem. Tem. Acho que tudo começa dentro de casa. Tudo começa... A primeira organização que ensina o ser humano chama família. Mas quando esse ser humaninho vem para a empresa, o que esse líder tem que estar disposto a fazer para esse aprendizado que você falou, de criar lastro, experiência, conhecimento. Então, o que você vê que a liderança precisa fazer, colocar na agenda dele para que ele contribua para essa realidade? Tempo. Diálogo, Tempo. dedicação, não é? Eu falo assim, gente, vocês dedicaram quantas horas de desenvolvimento com essa pessoa? Não é sobre curso, não é sobre ter o melhor PDI, não, é tempo. Você ouviu essa pessoa? É tempo, é agenda. Eu vejo muito isso, Fernanda, eu concordo. Então, assim, tem pessoas que estão saindo da empresa porque não teve diálogo com a sua liderança. Porque não teve diálogo com a sua liderança. Então, assim, se a gente não dedica tempo, eu sempre, com os tons de brincadeiras, né, que eu faço, mas, gente, a nossa vida de líder é dividida em duas partes.
caçando confusão com gente e desfazendo as confusão. Eu falo que eu gosto muito da frase do Falcone, que gerenciar é resolver problemas. Então, eu vou adicionar a sua. Então, gerenciar é resolver problemas e liderar é fazer e desfazer conflitos. É isso. Pronto. É isso. A gente completa. Então é fazer confusão de manhã, desfazer à tarde para o negócio andar. Porque senão não anda. Não anda. Então, assim, é dedicar tempo. A gente tem discutido muito isso no sistema. A agenda, ingerenciáveis com a agenda de reuniões. Reunião para marcar reunião. Reunião que não sai, às vezes, com produtividade. Reunião que sai com uma decisão que você tem que marcar outra reunião. Então, é realmente um cuidado. E aí a gestão de pessoas fica ali parada. E muitas vezes a improdutividade das reuniões, isso eu tenho vivido bastante, porque a gente tem um sistema que a gente ajuda muito a empresa a ter criar esses rituais da cultura Uhum. e que envolve reuniões, né? Mas assim, às vezes a gente pega a improdutividade das reuniões, é a falta de diálogo antes da reunião. Sim. Não Alinhamento. tem diálogos, não tem alinhamentos, não tem conversas importantes no dia a dia. E aí deixa para falar tudo na reunião, que não vai resolver, porque não vai ter espaço para isso. Uhum. Então, falta. Então, acho que isso é um recado importante para você, líder, empresário, né? Que precisa ter tempo para diálogos. Diálogos que constrói, que desenvolve. Porque não adianta vocês quererem uma geração transformada se a gente não ser agente dessa transformação. E né? alinhamento de expectativa. Muito. Então, sobre isso. assim, vamos alinhar a expectativa. O que eu espero, de fato, de você? E é olho no olho isso. Isso você não pode delegar para alguém. Então, assim, eu faço muito isso. Assim, eu quero falar alguma coisa para a Silvana, eu vou chamar a Silvana aqui e vou falar com ela. E outra coisa que eu não faço, que eu não gosto de, assim, olha, vieram aqui e me passaram um raio-x da Silvana. Não, pode deixar que o raio-x da Silvana faço eu. Perfeito. Eu não meço as pessoas pelos olhos dos outros. Excelente. Então, isso é um jeito da pesquisa qualitativa Sim, também. sim. Eu gosto, eu tenho 2 mineiros lá comigo, né? E aí, que é o Alexandre, superintendente do SESI, e o Lucas é superintendente da Fiente agora, né? 2 mineiros. Falou a República do Pão de Queijo, chegou aqui. Eles falam assim, né? Assim, a gente tem que ver se a pessoa gosta do cheiro do lugar e a gente tem que ver se a gente gosta do jeito de andar, né? Vamos ver se... Deixa eu ver se o jeito de andar tá bom, assim, como que a pessoa vai. É o traquejo. Sim, o traquejo. Então, precisa desse olho no olho. Então, eu não meço ninguém pelos olhos dos outros. Uhum. E isso até porque eu não ter pré-conceitos da pessoa ou ter vieses pelo olho do outro. Então, eu sempre falo, é mesmo, fulano tá assim, Fernanda, tá difícil, que não sei o que não sei o que. Olha, tá aqui a solicitação de desligamento dela. Falei, é mesmo? Então tá bom, traz ele aqui. Quero ouvir a parte. Não é a cariação. Uhum. Não faço a cariação. Não sou a favor desse tipo de constrangimento com Aham. outra pessoa. Não gostaria de ser acariciada, então eu não faço isso Sim, com ninguém. sim. Então, mas é ouvir a outra parte. Eu acho que a escutativa é um grande remédio. E aí, nunca tô assim, eu escutei a pessoa, escutei a outra, hoje eu vou tomar a decisão. Não, hoje eu vou para casa e vou pensar. Amanhã cedo, doutor. E aí, assim, é uma frase muito forte da ministra Carmen Lúcia, Uhum. e que eu a ouvi falando, e isso num momento de muita pressão que eu tive muito forte, e para não adoecer, né? E aí, assim, eu cuido muito da cabeça, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma capacidade de desligar. Assim, eu cheguei em casa, eu desliguei, né? E acabou. Que é não se submeter a essa pressão que às vezes a equipe faz, né? Então, assim, olha, tá aqui, essa é a visão. Claro que eu respeito a visão, tenho confiança na pessoa, mas eu quero ter as minhas conclusões, né? Isso não é centralizar, é realmente tomar ali na mão uma decisão por liderança justa, Uhum. né? Então, é muito pautado nessa liderança mais sustentável. Sim. Não quero ser influenciada. Talvez por outros fatores que talvez eu não conheça. Então, isso é um dos cuidados que eu tomo ali também, Muito bom. enquanto liderança e para manter a harmonia na alta gestão.
né? Então, é um grande desafio. Junto da autoridade vem muita responsabilidade, né? Então, acho que quando a gente tem essa posição de responsável pela decisão, Uhum. você não pode simplesmente sofrer a pressão e fazer algo, porque talvez aquele que te pressionou não vai assumir a responsabilidade pelo impacto da sua decisão. É você que vai assumir. Sim. Então você tem que ter esse controle emocional, né? Um controle Esse controle emocional. emocional para poder refletir. Eu falo muito da inteligência social das coisas, né? Você tem que olhar o todo mesmo e tomar a decisão. Então, é esse cuidado. Muito bom. Fê, vamos indo para o nosso fechamento e eu quero saber qual é o legado que você quer deixar não só para essa instituição que você está um grande, né? Mas eu acredito que você está construindo um legado para a sociedade, para outras lideranças, Sim. né? Então é realmente fazer um impacto na vida das pessoas, sabe? Na minha linha de visão enquanto profissional, minha visão de futuro, sempre falo, primeiro daqui a um tempo fazer outras coisas, né? É bem a cara do sagitariano, né? Ele não fica muito ali, né? Mas eu quero fazer outras coisas diferentes, né? E de fato seguir, mas deixar esse legado primeiro de muito impacto na vida das pessoas, por meio das instituições que eu estou, né? Na educação, pela educação, porque foi a educação que me trouxe tudo isso. Tudo que eu estou vivendo hoje tem um negócio que chama educação. Né? Educação é, para mim, a grande chave e a virada das pessoas. Seja ela de graduação, não que todo mundo tem que ser doutor ou mestre, não é isso. Mas sim o estudo como base de tudo, mas principalmente não só a informação, mas o conhecimento. O que faço com esse conhecimento? Né? Então, esse é o legado. E principalmente a perenidade dos negócios. Esse é um grande legado que eu gostaria de deixar, que eu quero deixar e estou trabalhando para isso. Eu sempre falo assim, por exemplo, o IEL, que eu falei assim, gente, eu quero que vocês tenham sossego. Né? Tenham um pulmão para fazer o que vocês quiserem arriscar a fazer. Aí eu tô falando de caixa, tô falando de elasticidade, tô falando vou ali, tenho capacidade de erro, né? Então, eu acho que para os negócios é muito bom você ter um fôlego para errar. Né? Assim, olha, é só aí que nasce a inovação. Mas cria um saldo, né, para isso, né? Isso, Prepara aí um saldo para poder errar com segurança. Exatamente. Porque é só aí que tem inovação. Inovação, para mim, é uma combinação muito séria da necessidade e da possibilidade de errar. Então, eu preciso e aí tem a necessidade de errar, tem o espaço para errar. Porque a inovação é um ponto de interrogação, né? Se vai dar certo ou não. Sim. Então, esse é o legado, que sejam inconformados curiosos. E você registrou uma história, né? Registrei. Então, é coautora do livro A Voz da Sororidade. Isso mesmo. Então, porque não basta viver, é importante registrar, né, Fernanda? Isso. Conta um pouco dessa obra aí. Olha, esse aqui foi um convite muito especial que eu recebi. 25 mulheres do país se reuniram pela segunda vez, e aí foram no volume 1 foram 25 mulheres, agora no volume 2 foram mais 25, então já são histórias de 50 mulheres. A Voz da Sororidade, tem mulheres do país todo, mulheres de destaque. E aí me pediram para contar a minha história em algumas páginas, né? Então é o capítulo 13, o meu. E nessa história eu conto sobre a jornada impagável, né? Eu nomeei dessa forma, de estar hoje na alta gestão. Né? Então é bem legal. No meu capítulo, depois você vai ser esse exemplar, tá? Oh, gente, presente, que honra. Para você, obrigada, com muito Fê. carinho. Muito bom. Do lado de cada parágrafo tem um QR Code com a música também, Que porque legal. em cada fase teve uma música que embalou minha vida, né? De samba a rock. Então, que bacana, é super legal. curiosíssima. Aí depois fique à vontade para você ouvir as músicas também enquanto você lê, mas ele conta uma história bem, bem legal.
E esse livro está disponível para Sim, aquisição? assim, do meu caso, eu não vendo, né? O meu Uhum. é presente para os meus amigos e parceiros, que é a minha cota nessa participação foi dessa forma, mas ele é comercializado, Que sim, na legal, Amazon. gente. Ele tinha sido o top 1 dos Mulheres e Negócios na Amazon, então Muito ele é bem bom, conhecido, o Fê. livro. E Muito daqui a bom. pouco tá saindo outro no forno aí, eu vou trazer aqui para te Estou contar. sabendo, mas vai ficar para o próximo episódio, gente. Outro episódio ela vai contar para nós um. Esse é mais engraçado, esse é autoria única. Ele traz também uma marca nova, minha, então ele vai. E todo mundo vai falar, de todo mundo que eu tô conversando, fala, é a sua cara, Ai, isso que aí. máximo. Então, Eu já gostei do nome, mas vou deixar para você revelar depois para todos. que bom. Fernanda, muito obrigada por sentar à mesa da alta gestão. Foi uma alegria ouvir a sua história, né? Obrigada a Realmente você. uma jornada de muita honra, de muito orgulho, né? E que Obrigada. merece ser compartilhada. Já está aqui no Que podcast, ótimo. né? Para inspirar, né? Sim, Outras pessoas, outras lideranças, outras mulheres, sim, né? Que chegar até aqui é uma escolha, a primeira sim. coisa, né? Eu acho que o que você trouxe é assim, primeiro eu escolhi, né? Eu Uhum, quis, me fizeram a pergunta, você quer? Eu quero, né? uhum, Então, primeiro é uma escolha, mas sim. exige dedicação, sacrifício, Uhum, esforço, estudo, aprendizado, muito. humildade, menos ego, Isso né? aí. E muito diálogo com as pessoas. Então, uma lição para todos nós e foi uma honra receber Obrigada. você aqui. Foi um prazer, um papo delicioso com você, né? Sempre muito querida, muito parceira. E conta comigo no que você precisar. Muito bom. E agradeço aí você pelo convite aqui da mesa da alta gestão. Muito bom. Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Obrigada por assistir mais um episódio da Mesa da Alta Gestão. Que essa história possa inspirar você, empresário, líder, a transformar negócios e a vida das outras pessoas. Muito obrigada.